Formato novo estreando aqui no canal Memória Alvinegra, onde o Botafogo sempre joga em casa. Nesse primeiro conteúdo, o canal vai falar da Copa Rio-São Paulo. Quem aí lembra desse torneio tão tradicional que por muitos anos movimentou o calendário do futebol brasileiro? Pois é, estava demorando, mas finalmente o nosso canal vai falar sobre a Copa Rio-São Paulo, que é tão importante na história do nosso glorioso Botafogo. E já vocês vão entender o porquê dessa importância na história do nosso clube, o clube que a gente tanto ama. Fala pessoal, eu sou o Leozão na voz e para falar de Rio-São Paulo, temos que voltar no tempo. O torneio entre os estados vizinhos foi organizado pela primeira vez em 1933 pela Federação Brasileira de Futebol, a FBF. A Confederação Brasileira de Desportos, precursora da atual CBF e que era rival da FBF naquela época, era a favor da manutenção do amadorismo no futebol brasileiro. Então os clubes de Rio de Janeiro e São Paulo decidiram romper com a CBD e criar a FBF. Passando por interrupções e cancelamentos, o Rio-São Paulo só passou a ser disputado anualmente a partir de 1950, quando foi interrompido novamente em 1966. O nosso Botafogo conquistou 4 títulos. É o clube carioca mais vencedor do torneio, por isso a importância histórica dessa competição para o Botafogo. O Glorioso levantou a taça em 1962, 64, 66 e 1998 foi a última edição em que o Botafogo foi campeão. Nas edições de 1962 e 1966, o Glorioso teve o artilheiro. Tanto o Amarildo, o Possesso, como também o Parada, marcaram 8 gols cada um na sua edição. Naquela edição de 98, o Botafogo formou um time bem interessante. O time base era Wagner, Wilson Goiano, Alemão, Gonçalves e Jorge Luiz, Jefferson, França, Tico Mineiro e Marcelo Alves, e no ataque uma dupla de respeito. Bebeto, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, tetracampeão do mundo, e Túlio, que era figurinha carimbada no time treinado por Mário Jorge Lobo Zagallo. Esse era o time de Gilson Nunes, e ainda entravam em campo o Djair e o Zé Carlos, o Zé do Gol. Foi assim que começamos a competição, foi assim que entramos em campo pela primeira vez na Copa Rio-São Paulo. Você aí, amigo do canal Memória Alvinegra, já deixou o like? Já compartilhou esse vídeo nas redes sociais para a gente chegar a bater aquela mini meta de 8.000 inscritos? Se você ainda não fez isso, eu vou dar alguns segundos de silêncio para você poder compartilhar e também deixar o seu like aqui no conteúdo para dar aquela força. Muito obrigado, pessoal. Obrigado demais de coração. Esse conteúdo é muito importante que você compartilhe, que você também deixe o seu like, porque aí vai ajudar o YouTube a compartilhar esse nosso conteúdo para novas pessoas, para que elas cheguem aqui e conheçam o Memória Alvinegra. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a campanha do Glorioso na Copa Rio-São Paulo de 1998. Na partida de estreia, pelo primeiro turno do Grupo A, nós enfrentamos o Corinthians e vencemos por 1-0 com gol de Túlio. Depois, acabamos sendo superados pelo Vasco e perdemos por 1-0. Empatamos em 2-2 com o Palmeiras, com gols de Djair e Bebeto. E aí começamos o segundo turno nesse Grupo A. Nova vitória contra o Corinthians, dessa vez por 2-1 e gols de Túlio e Bebeto. Contra o Vasco, empate em 2-2 e a lei do ex estava ativa com força nesse jogo, porque o Bebeto fez os 2 gols do Glorioso. Lei do ex contra o Vasco, é isso aí. Bebeto marcando os 2 gols do empate do Botafogo contra a equipe da Cruz de Malta. Nós encerramos a fase de grupo vencendo o Palmeiras fora de casa por 1-0 com gol de Zé Carlos, o Zé do Gol. Ao fim de 6 jogos, o Glorioso se classificou para a semifinal em segundo lugar com 11 pontos, 2 a menos que o Palmeiras, que marcou 13. Já Vasco e Corinthians ficaram pelo caminho. No grupo B, a dupla Fla-Flu ficou de fora. Se classificaram apenas os paulistas, Santos em primeiro com 12 pontos e o São Paulo em segundo com 7. São Paulo ficou à frente do Fluminense por 1 ponto. A equipe tricolor das Laranjeiras fez 6 pontos. Os times decidiram em comum acordo que os clássicos estaduais seriam disputados em outras praças
Então, os clássicos cariocas foram disputados em Brasília e os paulistas se enfrentaram em Ribeirão Preto e Presidente Prudente. As transmissões da Copa Rio-São Paulo foram feitas por 3 emissoras, na TV aberta, Globo e SBT, e na TV fechada, a recém-criada Sport TV. Chegamos à semifinal e agora era a hora de separar os homens dos meninos. O Fogão pegou o Santos e o primeiro jogo foi no Maracanã. A segunda partida seria no Pacaembu, casa do Santos entre aspas, porque o Santos mandava os seus jogos na Vila Belmiro, mas naquela temporada estava mandando alguns jogos no Pacaembu. Na partida de volta, depois do 0-0 no Maracanã, 2-2. Então a partida acabou indo para os pênaltis. Bebeto, Gonçalves, Jorge Antônio e Jorge Luiz marcaram em suas cobranças. Já o França acabou falhando e perdeu a sua penalidade. Ainda bem que não fez falta. Nós vencemos aquela disputa por 4-3 e chegamos à final contra o São Paulo, que também nos pênaltis tirou outro líder de chave, o Palmeiras. Então, o torneio Rio-São Paulo seria decidido entre os segundos colocados, o Botafogo no grupo A e o São Paulo no grupo B. Com a melhor campanha que o tricolor paulista, o Botafogo decidiu o título em casa. Na primeira partida disputada no Morumbi, um jogaço, 3-2 para o Botafogo. Saímos na frente, tomamos a virada, mas mostramos força e reviramos a nosso favor. Os gols foram de Zé Carlos, Sérgio Manuel e Jorge Luiz. Na segunda partida, mais um jogaço, dessa vez no Maracanã. Marcaram Jefferson e Zé Carlos e o 2-2 fez com que o Botafogo conquistasse o seu 4º título de Copa Rio-São Paulo. A final no Maraca foi o jogo com o maior público daquela edição. Foram 54.334 pagantes. Bebeto foi o vice-artilheiro com 4 gols, um a menos que Dodô com 5. Dodô, que anos mais tarde faria sucesso e entraria nos corações de todo torcedor alvinegro. O campeonato ainda teve mais 4 edições. Em 2002, ano da última edição, o campeonato tentou recuperar o fôlego trazendo os clubes pequenos para a disputa. De São Paulo, Paulista de Jundiaí, o antigo ET, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e São Caetano. E do Rio de Janeiro, América, Americano e Bangu. Mas o calendário mudou em 2003 e nunca mais houve um novo torneio. Com inspiração na Copa Rio-São Paulo, nasceram a Copa Sul-Minas, com apenas 3 edições entre 2000 e 2002, a Copa Norte, com 6 edições entre 1997 e 2002, e mais recentemente a Copa Verde, que desde 2014 faz parte do calendário do futebol brasileiro, junto com a Copa do Nordeste, que só não foi disputada em 1995, 1996, entre 2004 e 2009 e 2011 e 2012. Você gostava da Copa Rio-São Paulo? Comenta aqui embaixo. Gostaria que voltasse a ser disputada? Comenta aqui embaixo também. Deixa nos comentários, porque eu vou deixar um grande coração em todos. E este é o canal Memória Alvinegra. Aqui o Botafogo sempre joga em casa. Um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Valeu, fui! Até o próximo vídeo.